Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus essa oportunidade e a você, que é motivo do nosso trabalho, é motivo do nosso esforço. Agradecendo a Deus, a todos aqueles que nos dão o apoio, a TV Mundo Maior, nosso querido diretor, presidente, o doutor Onofre Astínfero, ao meu querido Jeter Jacomini, a sua esposa Gil, a querida Gil, e todos os nossos irmãos, André, Eduardo, nosso diretor predileto pela sua capacidade, pela sua amizade, pela sua fraternidade. Eu queria iniciar hoje com um e-mail aqui muito interessante do nosso querido irmão Luiz Carlos Costa. Aqui não me foi colocado a cidade nem o estado, mas o estado, vamos dizer assim, o DDD 75, acho que é isso. Mas tudo bem, ele coloca aqui: sendo a terra um lugar de expiação ou redenção, não pode mudar a sua essência. Desculpe a minha ignorância, mas Jesus não teria reencarnado para sua evolução? Um abraço. Olha, meu Luiz Carlos, eu, você, a maioria dos nossos telespectadores, reencarnamos na Terra para evoluir. Porque a Terra é um planeta de expiação e de provas. Expiação para aqueles que vêm com débitos, provação para aqueles que vêm em missão. Nós sabemos que a Terra é uma escola. E se você, através do processo da reencarnação, obedecendo à lei de causa e efeito, que é uma lei moral e não uma lei matemática, não é uma lei de ação e reação, mas de causa e efeito. O que significa isso? Significa que se você matou na vida anterior, não precisa ser morto nessa. Você pode ter sido um grande assassino no passado e no presente você vem com a missão de ser médico. E como médico, usando suas mãos, em vez de matar agora, você vai salvar vidas. Então você não precisa ser morto, porque aí seria uma lei fatal. Mas a lei de causa e efeito é uma lei moral, é uma lei que dá condições de você evoluir. Esse é o princípio. Para todos nós que aqui habitamos e para aqueles que vieram em missão, que não precisavam reencarnar. E Jesus é um deles. E outros que vieram até mesmo para a sua, em apoio à sua missão. Por exemplo, o cego de nascença, que está lá em João capítulo 9, que os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele, nem seus pais. Se não foi ele nem seus pais, porque é que ele nasceu cego, se ele não pecou, ou se ele não errou numa vida anterior. Porque Jesus disse que ele não errou. Não é o nosso caso, a gente está aqui porque a gente com certeza errou. Mas aquele cego não errou. Jesus diz assim: ele veio para que o Filho do Homem fosse testificado por seu intermédio. Ou seja, aquele cego, aquele homem escolheu vir cego para que ele fosse testemunho ou instrumento da grandeza de Jesus entre nós. Isso aí não é uma expiação, é uma provação. Porque ele não tinha débito. Mas ele veio, mesmo sem precisar reencarnar na Terra, veio em missão, com isso ele evolui muito mais e muito mais rápido. Porque não precisava descer aqui, ele desceu por amor, a causa de Jesus. Então, essas são algumas explicações que eu estou dando, Luiz Carlos, para dizer a você que Jesus jamais precisava vir à Terra para evoluir. De maneira nenhuma. Ele evoluiu em outras esferas, porque ele diz: a casa do meu pai tem muitas moradas. Se a casa do meu pai tem muitas moradas, a Terra não é a única. E ele disse: se assim não fora, eu vos teria dito. Eu vou preparar o lugar para vocês. Então, Jesus mostra que esse universo tem vários locais. Mas ele mostra também em João 17, quando ele está se preparando para voltar, quando ele diz: eu venci o mundo, eu sou a luz do mundo, eu venci o mundo. Ele diz: Pai, honra teu filho com a honra que eu tinha junto a ti antes da Terra ser criada. Então, antes do planeta Terra ser criado, Jesus já existia, já evoluído junto com Deus, já vindo de outras esferas. É assim que nós entendemos e é assim que a racionalidade da doutrina e do Evangelho nos mostra. Como está lá em João 17, versículo 5. E como Emmanuel fala, né, na sua grande obra Caminho da Luz, que espíritos iluminados
destinados por Jesus se reuniram para afastar ou separar a Terra do sistema solar. E aí, o Big Bang, aquele Fiat Lux em latim, ou vai or, faça-se a luz, como se diz em hebraico, significa que a Terra separou-se do sistema solar e começou aquele período de transformação natural até chegar a ser um planeta que desse condições de vida para que nós viéssemos, por misericórdia divina, saudar os nossos débitos. Jesus não. Jesus veio consubstanciar e deixar uma receita de amor para nós através do Evangelho, que é o maior código de calor humano, de moral humana, de fraternidade humana que alguém pode ter. Seguindo os Evangelhos, nós não precisamos de mais nada, porque a sua moral diz tudo. O meu mandamento novo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É assim que Jesus coloca. Muito bem, agradeço demais a você, meu caro Luiz Carlos Costa, pelo seu e-mail. Obrigado pela oportunidade de nos fazer refletir e nos fazer dar a condição de podermos esclarecer a você e aos nossos queridos telespectadores, dentro dos nossos limites, é claro. Bom dia, professor, muita paz. Isso aqui é Rafael Hatz Aguiar. Ele é da cidade de Caruaru, mas aqui ele está colocando Universidade Federal de Pernambuco, aquele meu querido Recife. Eu fui para a sua recente palestra realizada na cidade de Caruaru e foi algo que me fez querer, mais do que já tinha, estudar a Bíblia e conhecer melhor os fatos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Portanto, sempre tive uma dúvida, e esta era em saber como seria a melhor maneira de estudá-la. E pedindo perdão pela falta de atenção, já que o senhor nos mostrou isso muito bem na palestra, mas não pude anotar, pois estava sem material. Gostaria de saber qual a que o senhor mais indica, uma que tenha um conteúdo mais fiel entre as traduzidas. Peço a permissão para poder manter contato com o senhor, caso me venha alguma dúvida enquanto eu estiver estudando. Agradeço desde já a atenção. Abraço fraterno, Rafael Hatz Aguiar, Universidade Federal de Pernambuco. Meu querido irmão, eu falei já em alguns programas e sempre falo, a Bíblia mais fiel, aquela que não é 100%, mas aquela que mais se aproxima dos textos originais, essa aqui que eu tanto consulto, tanto leio nas suas traduções, ela e a Torá, que eu tenho aqui original, em hebraico, para tirar dúvidas, para não haver nenhuma dúvida com relação às perguntas, eu confiro o que está aqui, com o que está ali, para poder responder aos meus queridos telespectadores. Então, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, tem 73 livros, tem esse nome de Jerusalém, porque é um nome dado pelos seus tradutores, mas que não tem nada em hebraico. É todo em português, com rodapé muito bom. Então, é uma Bíblia que você pode consultar, Rafael. Sem sombra de dúvida, ela vai lhe ajudar bastante a tirar as suas dúvidas. Obrigado pelo seu e-mail. Esteja conosco, eu estou à sua disposição no que for possível. Nós vamos continuar com mais e-mails na segunda parte do programa. Fique conosco, não saia daí. Voltaremos num minutinho só. Até já. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo hoje ainda alguns e-mails, que nós temos bastante e-mails. Não deixe de mandar, porque muitas dúvidas se repetem, a gente vai ratificando e acrescentando alguns conceitos, porque gostamos realmente de mergulhar nesse universo maravilhoso espiritual que é a Bíblia, que para entendê-la, você precisa do Evangelho, do Velho, do Novo Testamento, e da nossa querida doutrina espírita, que dentro da sua racionalidade tem me ajudado muito a entender os conteúdos bíblicos. Às vezes parece até que eu sou mais judeu ou mais cristão do que espírita. Não, eu sou um espírita que defende o espiritismo como doutrina, sem impor absolutamente a ninguém que seja espírita, de forma nenhuma. Mas o espiritismo tem me ajudado bastante com a sua parte científica, com a sua reforma moral, reforma íntima e com a sua base moral, que é o Evangelho de Jesus.
Você coloca aqui, esse nosso irmão é Marcos Antônio Batista. Irmão Severino, gostaria de perguntar sobre a infância de Jesus, aonde ele viveu nessa fase da sua vida. E se realmente Jesus esteve entre os essênios, como muitos dizem? Em que posso confiar, meu querido irmão? Um forte abraço do pequenino aqui. Jesus te encha de luz e energia. Para com todos, um forte abraço. Por favor, me mande por e-mail a resposta. Obrigado. Eu peço desculpas, mas eu não tenho muito tempo para responder todos os e-mails. Eu respondo aqueles que são indispensavelmente necessários de responder. Porque eu queria pedir perdão a vocês, mas eu recebo, em média, 80 e-mails por dia. Eu recebo e-mails dos Estados Unidos, do Japão, da Flórida. Eu recebo e-mails de Lisboa. Recebo e-mails da Califórnia. Então, eu não tenho condições de responder a todos. Recebi e-mail agora da Espanha. Inclusive, os espanhóis estão interessados na nossa obra mais recente, que já está em 3ª edição. Já está se esgotando a 3ª edição. Essa obra surpreendeu, está tão bem aceita quanto o Analisando as Traduções Bíblicas, com a diferença. O livro Analisando é um livro realmente básico para se estudar, se aprofundar, descobrir, tirar dúvidas. E esse aqui, além de se falar só sobre o Evangelho, ele é mais suave naquilo em que vocês encontram dentro desse trabalho aquela ansiedade, aquela sintonia que nós buscamos com Jesus na sua terra, lá em Israel, na Galiléia, na Judéia, no Vale do Jordão, onde nós passamos, onde nós tivemos contato com a história do cristianismo primitivo. Nós transferimos para aqui e faz com que você se sinta mais próximo de Jesus através das nossas sensações e com o prefácio do nosso querido arcebispo da Paraíba, Dom Aldo de Tílio Pagotto, que nós agradecemos pelo seu ecumenismo, pela fraternidade, pelo respeito mútuo que nós temos. Então, eu aproveito para dizer a vocês que essa obra realmente está tendo uma aceitação além das nossas expectativas. Foi um livro produzido com muito amor, querendo salvar, trazer de volta a mensagem cristalina do Evangelho de Jesus. Então, pode pedir, a Candeia em todo o Brasil está distribuindo, aqui em João Pessoa é www.ideia, com 2 i, ideia, porque tem ideia sem o i, veja aí na telinha, ideia editora, uma palavra só, .com.br. Faça os seus pedidos, que o nosso editor Magno Nicolau terá todo o prazer de enviar os livros. Em São Paulo, procure a Sinal Verde com o nosso querido Mário Suriani, e lá no Shopping Center de Guarulhos, que é a barraca da USE Sinal Verde, mudou de corredor. Estão dizendo, muita gente está dizendo que não existe mais. Existe. Procure no outro corredor que você vai achar. Ali tem não só as nossas obras, DVDs, DVD de áudio para você botar no carro e ouvir, e todas as nossas produções estão ali. Mas vamos continuar respondendo aqui com o nosso querido irmão Marcos Antônio P.M. Batista. Marcos, meu querido, a infância de Jesus foi toda em Nazaré, com seu pai e sua mãe, Maria, ali, naquela cidade maravilhosa, encantadora, cheia de pomares, é uma cidade onde as casas não têm jardim, tem pomar. Você encontra romães, tamarinas, você encontra frutas típicas daquela região nos quintais da casa, nos jardins. Em vez de ter jardim, tem pomares. É uma cidade muito bonita. Foi ali que Jesus viveu a sua infância. E você pergunta se realmente ele esteve com os essênios, como muitos dizem. Olha, não existe nada que prove a convivência de Jesus com os essênios. No entanto, Jesus, em todo o seu evangelho, ele fala de fariseus, publicanos, escribas, saduceus, mas não tem uma vírgula, uma palavra só sobre os essênios. Por quê? Ele não poderia ignorar, porque os essênios, no tempo de Jesus, era registrado. Tinha um bairro em Jerusalém, pertencente aos essênios, ali
ao sul da cidadela de Davi, da porta de Jafa, ali mais para sul, perto do vale, perto do pináculo do templo, ali tinha uma região que pertencia aos essênios. E eles também tinham um mosteiro nas cavernas ali em Qumran, perto às margens do mar da Galileia, do Mar Morto, na Judéia, no deserto da Judéia. É possível que Jesus tenha vivido ali porque Jesus defendia a cristalinidade, a essência da Torá, a pureza que caracteriza a Torá. Então é possível sim que ele tivesse vivido entre os essênios, porque segundo a tradição, diz que os essênios viviam em grupo de 12, dirigido por um 13º, foram os primeiros terapeutas do mundo, curavam com a impulsão das mãos, chamavam os outros de irmãos e eram celibatários. De forma que há muita possibilidade, olha, eu não estou afirmando, eu estou me baseando em pesquisas científicas, em pesquisas históricas, arqueológicas. Os essênios existiram. João Batista era essênio, primo de Jesus era essênio. Agora, não tem nada que possa se afirmar que Jesus era essênio. Agora, o seu comportamento, a sua moral, a sua forma de ser, é que sugere que ele possa ter convivido com os essênios. Mas nós vamos continuar com esse assunto na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí, continue conosco. Voltaremos já. Até já. Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa hoje, tirando as dúvidas, agradecendo a Marco Antônio Batista pelo seu e-mail. Obrigado pela sua participação em nosso programa, pelos seus incentivos, pela nossa oportunidade que você nos deu de ajudar a tirar a sua dúvida e, com certeza, a de muitos telespectadores do nosso programa. Eu tenho um e-mail aqui de Marcos Vinícius Nunes Siqueira. Aqui está Maecos, mas não deve ser Maecos, deve ser Marcos, né? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Rede Mundo Maior, que o nosso querido, acho que só pode ser mais, ele é de Ouro Fino, da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais, do queijinho, do leite, do tutua mineira. Ô, povo bom, é o povo mineiro. Gosto muito do povo mineiro. Tenho uma simpatia voluntária e gratuita pelos nossos irmãos mineiros. E aproveitar e mandar um abraço para o meu querido João Batista Carneiro Leão, da cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Um colega de viagem que nos deu a oportunidade de conviver vários dias entre o Egito e Israel. Meu abraço a você e toda a sua família, João Batista, meu querido João Batista Carneiro Leão. E aqui o nosso Marcos Vinícius Nunes Siqueira, ele coloca aqui: fraterno, que a paz do Deus único, que é um só, a paz do Messias divino e a paz interna se derramem sobre nossas almas. Sou admirador das lições que você nos tem ensinado, pois sempre estou ouvindo suas instruções, que são muito úteis para mim, que sou expositor no Centro Espírita Antônio de Pádua, em minha cidade. Um abraço aos irmãos do Centro Espírita Antônio de Pádua, aí de Ouro Fino. Hoje, dia 26/2/2011, às 11h30, ouvindo você falar sobre alguma referência do nascimento de Jesus, inclusive falou dos 2 evangelhos, e concordo com você que não há prova científica sobre o nascimento de Jesus, mas no livro A Gênese, codificado por Kardec em Paris, Cidade e Luz, no país da França, de 6 de janeiro de 68, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, no subitem Desaparecimento do Corpo de Jesus, no item 65, no primeiro parágrafo, lê-se: a estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos, o que precedeu e o que seguiu a sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Será esta uma afirmação racional do nascimento normal, obedecendo às leis biológicas? Um espírito puro não entraria no mundo para dar exemplos de respeito à lei de Deus, derrogando leis naturais. Daria?
Tenho minhas razões com base em estudos sérios de crer e saber que Jesus nasceu de uma maneira normal, pois sua grandeza está no seu espírito e não no seu corpo físico. Muito bem, concordo plenamente com você. Inclusive o evangelho dos Ebionitas, o evangelho de Mateus, que é escrito em hebraico, ele não fala nem Maria. O evangelho de Mateus fala lá no nascimento de Jesus, na genealogia, que Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, como se dissesse assim, Jesus é filho de Maria e não de José. Já o evangelho dos Ebionitas diz assim, Jacó gerou a José, o pai de Jesus, chamado o Messias. Já não aparece nem Maria. E aí a gente vê essa questão, realmente, se a gente tiver que obedecer, que Jesus era da descendência de Davi, da linha davídica. E quem dá a descendência primogênita da linha de Davi no judaísmo é o homem. O homem tem que ser filho de um homem primogênito para poder ser da sua linhagem. José era da linhagem de Davi. Maria, tem-se dúvida. E mesmo que fosse Maria da linhagem de Davi, ela não daria descendência davídica. Porque quem dá a descendência é o homem. Ele tem que ser filho de um homem, primogênito de um homem, e não de uma mulher. Daí a dificuldade de se coadunar o que diz Mateus do que diz o princípio da linhagem de Davi, de Jesus. Então eu creio que não desmerece de forma nenhuma que Jesus tenha sido gerado de uma forma natural e ter vindo, como bem João coloca, que o verbo se revestiu de carne e habitou entre nós. Esse verbo, Jesus, como criador deste planeta, co-criador com Deus, lá em Gênesis 2,7, Yahvé Elohim, e Elohim não está só, está com Yahvé, que é Jesus. Então veja que a coisa vai se encaixando desde lá, desde das origens. E você coloca aqui, eu concordo plenamente com você. Eu acho que Hermínio Miranda aqui também tem esse mesmo pensamento, e eu não vejo nem a virgindade de Maria como sendo material, nem o nascimento de Jesus como sendo carnal. Eu vejo dois espíritos evoluidíssimos. A virgindade de Maria é espiritual. O seu espírito é um ser supremo, superior, que eu tenho o maior respeito incondicional e declaro aqui de público meu respeito a Maria, porque não seria um qualquer ser neste planeta que seria escolhido para ser a mãe do maior espírito que já pisou entre nós. Para ser a mãe de Jesus, tinha que ter realmente, me desculpa a expressão material, currículo, status, evolução espiritual. E Maria cá se enquadra muito bem em tudo isso. Então a sua pureza, a sua virgindade é espiritual e não material. Então, na verdade, acreditar numa virgindade antes, durante e depois material é esquecer que o verdadeiro significado de Maria, a mãe puríssima, espiritualmente falando, de Jesus, é a sua elevação espiritual. E Jesus não viria neste planeta com bem... Agora entramos com a doutrina espírita. Todo espírito que encarna em qualquer planeta tem que tornar o seu perispírito extraído das estruturas que compõem aquele planeta. Daí porque criou um perispírito compatível com o planeta Terra, criou um corpo compatível com a vida humana e veio. Foi difícil para ele descer, mas o amor que ele tem por nós, incondicionalmente, ele fez esse sacrifício, deu o testemunho de amor perseverante, um amor digno de ser imitado e que a gente tem que ser fraterno, amável, por respeito a ele, não é nem por amor a ele, mas por respeito ao grande exemplo que ele deu de ter vindo e ter pedido e se nos tratar a gente como filhinhos, como seres queridos, até os mais errados ele tratava com o maior carinho. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não erres mais. É isso que Jesus quer de todos nós. Sejamos resignados, batalhadores, como dizia Paulo, combatamos o bom combate contra o orgulho, a inveja, a avareza, o egoísmo, o desânimo, tudo aquilo que pode atrasar o nosso espírito e busquemos o amor de Jesus, o amor fraternal e a convivência com aqueles que nos cercam. Fiquem com Jesus. Até o próximo programa.
e muita paz.